Malditas sejam todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas que nos privam de viver e de amar. Malditas sejam todas as leis amanhadas por poucas mãos para ampararem cercas e bois e fazerem da terra escrava e escravos os homens. Pedro Casaldáliga, poeta e profeta, bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, em Mato Grosso, autor dessas palavras que acabei de declamar, faleceu no último sábado. Homenageado aqui nesta casa, aqui na Câmara de Vereadores, em 1995, com a medalha Pedro Ernesto, dada pelo então vereador Chico Alencar, eu queria também hoje dedicar-lhes algumas palavras dessa tribuna virtual. Pedro é uma das maiores inspirações da minha vida. Sua trajetória, sua história, suas palavras marcaram minha adolescência, minha juventude, e ele segue sendo inspiração para muito do que faço, para tudo aquilo e exemplo que eu gostaria de me espelhar o tempo inteiro. Nascido na Catalunha, na Espanha, veio numa missão para o interior do Mato Grosso, para o interior da Floresta Amazônica, para São Félix do Araguaia. Foram 92 anos a serviço de indígenas e de poceiros, a favor da luta de indígenas e poceiros. De homens e mulheres ameaçados desde sempre pela violência do latifúndio, pela violência dos poderosos de sempre, que hoje seguem violentos pelas terras da Amazônia, pelas terras do Brasil. Foi sagrado bispo em 1971, e nessa sagração trocou a mitra e o báculo, símbolos do poder do bispo, pelo chapéu de palha e por um remo feito por indígenas. Trocou o anel do bispo por um anel de tucum, tal qual esse que utilizo nas minhas mãos, e outras figuras, outros companheiros também usam, um anel de tucum, símbolo da resistência, símbolo da teologia da libertação, símbolo da opção pelos pobres. Nesta sagração de bispo, Pedro Casaldáliga divulgou um documento chamado Uma Igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social, em conflito contra o latifúndio e a marginalização social. Na introdução desse documento, que li ainda na faculdade, quando a questão agrária era para mim, e ainda segue sendo uma das questões mais importantes no Brasil, na introdução ele dizia: se a primeira missão do bispo é de ser profeta, e o profeta é a voz daqueles que não têm voz, eu não poderia honestamente ficar de boca calada ao receber a plenitude do serviço sacerdotal. E ele não ficou calado. Isso lhe rendeu perseguição pela ditadura militar, pelos poderosos de sempre, diversas ameaças de morte. Em 1976, quando ele e um padre da sua prelazia foram socorrer duas mulheres que estavam sendo torturadas numa delegacia, este padre, né, o padre Bournier, foi assassinado por um soldado na porta da delegacia. Essa era a vida de Pedro Casaldáliga. Escreveu, junto com outros poetas, a Missa da Terra Sem Males, dedicada às lutas dos povos indígenas. Escreveu e musicou, junto com Milton Nascimento e Pedro Tierra, a Missa dos Quilombos. Linda, linda Missa dos Quilombos, com músicas importantíssimas, impressionantes. Em 1998, numa entrevista à revista Caros Amigos, quando lhe perguntam o que o senhor aprendeu com os índios, ele diz algo que eu acho que é lindo. A primeira coisa que aprendi é a ser, mais do que fazer. Contrário ao relógio, olhar mais contemplativamente, esquecer um pouco as nossas produtividades, as nossas funcionalidades. Aprendi também que religião é a vida toda. O índio tapirapé, quando planta amendoim, faz um gesto religioso. Muitos indígenas da América Latina, quando dão um golpe de enxada na terra, pedem licença primeiro, estão abrindo o corpo da mãe terra para poder semear livre. Depois aprendi que há muito mais religião no mundo do que eu pensava. A gente tem aprendido respeito a esses processos históricos, a outras religiões, uma presença de Deus mais plural. Você pode viver cada vez mais, com mais maturidade, a sua própria identidade, na medida em que respeite com maturidade a identidade dos outros ou das outras. Ele era um bispo ecumênico. Aos 75 anos, entregou sua renúncia, já convivendo com o irmão Parkinson, como ele chamava. Tem um poema que termina assim: em última instância, a esperança. Acredito que a humanidade não é suicida, ela não é besta. Mesmo que faça muita besteira, acredito na humanidade porque acredito no Deus da vida. Hoje à tarde, Pedro será sepultado num cemitério onde eram jogados os corpos de poceiros indígenas mortos pelo latifúndio.
vai ser sepultado como viveu, a vida simples, ao lado daquele Raul, concluir, por favor. que sempre defendeu. Que ele siga sendo inspiração para tantos de nós. Pedro Casaldáliga, presente. Obrigado, senhor.